Audiobook com organização de Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe sua curtida, muito grata. Carl Jung. Crítica a Bleuler, sobre a teoria do negativismo esquizofrênico. O trabalho de Bleuler apresenta uma valiosa análise clínica do conceito de negativismo. Além da formulação pormenorizada e apurada de suas várias formas de manifestação, o autor introduz um novo conceito psicológico que merece atenção especial, é o conceito de ambivalência ou ambitendência, segundo o qual se pode formular o fato psicológico de que toda tendência é contrabalançada por outra que lhe é contrária. Devemos acrescentar que o ato positivo se realiza por uma relativamente pequena preponderância de um dos lados. Como toda tendência, assim também todas as tonalidades afetivas são contrabalançadas. Isto dá à ideia de tonalidade afetiva o caráter de ambivalência. Esta formulação se baseia na observação clínica do negativismo catatônico, que evidencia, sobremaneira, a existência de tendências e valores contrários. Esses fatos são bem conhecidos na psicanálise, que o subordina ao conceito de resistência. Na verdade, a resistência não pode ser pensada no sentido de que todo ato psíquico positivo necessariamente se correlacione com o seu oposto. O trabalho de Bleuler, no entanto, muitas vezes dá a impressão de que o autor defende a posição de que a ideia ou tendência do esquizofrênico implica, com Greno ou Salles, pura e simplesmente o seu contrário. Bleuler diz, por exemplo: as causas da predisposição para os fenômenos de negativismo são: 1. Ambitendência, o que faz com que cada impulso seja acompanhado simultaneamente pelo impulso contrário. 2. Ambivalência, que reprime duas tonalidades afetivas contrárias à mesma ideia, fazendo com que o mesmo pensamento apareça positiva e negativamente. 3. Cisão esquizofrênica da psique, que impede psiquismos contraditórios e intervenientes de chegarem a uma conclusão de tal maneira que tanto o impulso mais inadequado pode transformar-se em ação quanto o adequado, e a toda ideia correta, ou ausência desta, corresponde uma ideia incorreta. Devido a essas predisposições, os fenômenos de negativismo podem ocorrer diretamente, de maneira que psiquismos positivos e negativos se substituem um ao outro, indiscriminadamente, etc. Quando, na psicanálise, investigamos um caso de manifestação evidente de ambivalência, ou seja, de uma reação negativa mais ou menos inesperada em lugar de uma positiva, podemos perceber que existe uma sequência causal psicológica rígida que condiciona a reação negativa. A sequência causal tende a perturbar a intenção da sequência contrária, o que significa que se trata de uma resistência provocada pelo complexo. Esse fato, que até hoje não foi refutado por nenhuma observação, parece-me estar em contradição com o sentido da formulação anterior. A psicanálise comprovou satisfatoriamente que a resistência jamais é indiscriminada ou destituída de sentido, não sendo, portanto, um jogo aleatório de contrários. Acredito ter demonstrado que o caráter sistemático da resistência também vale para a esquizofrenia. Enquanto essa constatação, baseada numa ampla experiência, não for refutada por outras observações, a teoria do negativismo deverá se orientar por ela. Num certo sentido, Bleuler percebeu isso quando disse: na maior parte das vezes, a reação negativista não parece mero acaso,
mas é realmente preferida à correta. Isto é uma aceitação da natureza de resistência do negativismo. Esta constatação deita por terra o significado causal da ambivalência no que diz respeito ao negativismo. O que, do ponto de vista causal, possui importância é apenas a tendência para a resistência. A ambivalência não pode, de modo algum, ser considerada no mesmo nível da cisão esquizofrênica da psique. Ela é um conceito que revela e exprime a íntima associação, sempre presente, entre os contrários. O mesmo vale para a ambitendência. Ambos os conceitos não são específicos da esquizofrenia, englobando também as neuroses e as pessoas normais. Para o negativismo catatônico, resta somente o contraste intencionado, isto é, a resistência. Como nos mostrou a discussão precedente, resistência e ambivalência são duas coisas distintas. A resistência constitui o fator dinâmico que manifesta a ambivalência latente em todos os casos. O que caracteriza, portanto, o estado psicológico não é a ambivalência, e sim a resistência. Esse fato pressupõe, evidentemente, a existência de um conflito entre duas correntes contraditórias, capaz de intensificar a ambivalência que normalmente existe, até como conflito explícito dos componentes contrários. Em outras palavras, trata-se de um conflito entre vontades, que evidencia a condição neurótica de desunião consigo mesmo. Essa condição consiste na cisão da psique, a única que conhecemos. Assim, ela não constitui uma causa da predisposição, mas uma consequência do conflito interno, da incompatibilidade do complexo, Reclin. A resistência, enquanto fato fundamental da dissociação esquizofrênica, é algo que não está necessariamente implicado no conceito de tonalidade afetiva, como acontece no caso da ambivalência. Trata-se de um fato secundário, com uma história psicológica própria e praticamente independente, e, em cada caso, é idêntica à história anterior do complexo. Assim, na medida em que o complexo é a causa estruturante da resistência, a teoria do negativismo deve coincidir com a teoria do complexo. Bleuler considera como causas estruturantes do negativismo, a. O retraimento autista do paciente em suas fantasias. b. A existência de uma ferida na vida, complexo, que precisa se proteger de qualquer lesão. c. Compreensão errada do meio ambiente e de suas intenções. d. Relacionamento frontalmente hostil com o meio. E. Irritabilidade patológica dos esquizofrênicos. F. A pressão das ideias e outros impedimentos da ação e do pensamento. G. Muitas vezes, a sexualidade com sua tonalidade afetiva ambivalente constitui uma das raízes das reações negativistas. Em relação à linha A, o retraimento autista nas fantasias 6 é o mesmo que anteriormente chamei de proliferação acentuada das fantasias relacionadas ao complexo. O reforço do complexo corresponde ao aumento da resistência. Em relação à linha B, a ferida na vida significa o complexo que, naturalmente, já se encontra presente em todo caso de esquizofrenia e, necessariamente, sempre implica o fenômeno do autismo ou autoerotismo, pois o complexo e o egocentrismo involuntário são inseparáveis e recíprocos. Neste sentido, as alíneas A e B são realmente idênticas. Em relação à linha C,
é um fato comprovado que a compreensão errada do meio ambiente consiste numa assimilação do complexo. Em relação à linha D, como a psicanálise demonstra de maneira inequívoca, o relacionamento hostil com o meio constitui um máximo de resistência. A linha D coincide, portanto, com a A. Em relação à linha I, na psicanálise, a irritabilidade se apresenta como uma das consequências mais comuns do complexo. Chamei sua forma sistemática de sensibilidade do complexo. A forma generalizada, se é que se pode falar assim, significa um estancamento do afeto, igual estancamento da libido, consequência das resistências crescentes. Um exemplo clássico é a chamada neurastenia. Em relação à linha F, também devemos incluir, juntamente com a pressão de ideias e os distúrbios intelectuais semelhantes, a confusão e falta de lógica do pensamento esquizofrênico, que Bleuler considera como uma das causas da predisposição. Presumo conhecida minha reserva quanto à intencionalidade da atitude esquizofrênica. Experiências ulteriores mais aprofundadas convencerão-me de que as leis da psicologia freudiana do sonho e de sua teoria da neurose prestam um grande auxílio na questão da falta de clareza do pensamento esquizofrênico. O seu princípio fundamental de que todo sofrimento causado pelo complexo operante necessita da censura de sua exposição também se aplica ao distúrbio de pensamento nos esquizofrênicos. Enquanto não se comprovar que esse princípio não se aplica à esquizofrenia, parece insensato elaborar-se um novo princípio de explicação, ou seja, não há motivo algum para se pressupor que o distúrbio de pensamento na esquizofrenia seja um distúrbio primário. A observação da atividade mental hipnagógica e do processo de associação no estado de atenção relaxada revelou produtos psíquicos que são, pelo que sabemos até hoje, idênticos aos produtos mentais dos esquizofrênicos. Por exemplo, basta um relaxamento considerável da atenção para que apareçam imagens absolutamente idênticas às fantasias e aos modos de expressão característicos da esquizofrenia. Como se sabe, reduzir os distúrbios de atenção típicos da esquizofrenia a um comportamento específico do complexo, e desde 1906 venho podendo confirmar este princípio nas várias experiências. Possuo boas razões para considerar o distúrbio de pensamento, na esquizofrenia, como uma consequência do complexo. O sintoma caracterizado como pressão das ideias é, em seu fundamento, um pensamento compulsivo que, como Freud tão bem demonstrou, constitui, em primeiro lugar, um pensamento do complexo e, em segundo, uma sexualização do pensamento. Em determinadas ocasiões, a pressão das ideias é acompanhada por um momento de mania, o que pode ser observado em toda a liberação ou produção vigorosa da libido. Numa análise mais detalhada, a pressão das ideias se apresenta como uma consequência da introversão esquizofrênica que, necessariamente, conduz à sexualização, igual à autonomização, do pensamento, isto é, à autonomia do complexo. Em relação à linha G, do ponto de vista psicanalítico, esta passagem a respeito da sexualidade é de difícil compreensão. Se considerarmos que, em todos os casos, a história do desenvolvimento da resistência coincide com a história prévia do complexo, surgirá a questão se o complexo é ou não sexual. É evidente que devemos entender sexualidade em seu sentido próprio de psicossexualidade.
A psicanálise respondeu e responde a essa pergunta do seguinte modo: a sexualidade sempre brota de um desenvolvimento sexual específico. Como sabemos, isso leva a um conflito, ou seja, ao complexo. Todo caso de esquizofrenia passível de análise confirma esse princípio. Sendo assim, o princípio possui, pelo menos, o valor de uma hipótese de trabalho a ser seguida. No estágio atual de nosso conhecimento, não é muito fácil compreender por que Bleuler apenas admite a influência da sexualidade sobre o fenômeno do negativismo como ocasional, já que a psicanálise demonstrou que a resistência é a fonte do negativismo, gerada, tanto na esquizofrenia como nas outras neuroses, por um desenvolvimento sexual específico. Hoje em dia, praticamente não existe mais dúvida de que a esquizofrenia, onde prepondera o mecanismo de introversão, possui, em sua essência, os mesmos mecanismos das demais psiconeuroses. Em minha opinião, os sintomas isolados devem ser observados, além do ponto de vista clínico descritivo, excetuando-se o da anatomia, dentro da perspectiva psicanalítica, sobretudo quando a investigação visa, principalmente, seus momentos genéticos. É neste sentido que tentei esboçar aqui de que maneira a formulação de Bleuler se apresenta à luz da teoria do complexo, pois a visão que com ela se conquistou tão trabalhosamente não me parece algo que deva ser abandonado.